Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e falo do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, no programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. E hoje teremos a liturgia do 17º domingo do Tempo Comum do ano B. Começamos com o texto do segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44. O livro dos Reis, primeiro e segundo livro dos Reis, apresenta a história antes da destruição dos reinos de Judá e de Israel. Israel foi destruído. O reino de Israel, o reino do norte, com capital em Samaria, foi destruído no ano 721. O reino de Judá, com capital em Jerusalém, foi destruído no ano 586. E essa dupla destruição, ainda que separada por um longo período de tempo, essa dupla destruição encerra a história de Israel de antes do exílio. Depois do exílio, quando eles retornam para a Terra Prometida, começa um novo tempo. E esse novo tempo vai gerar expectativas novas, inclusive a expectativa do Messias. Mas nós já encontramos nesses textos anteriores a este momento histórico, por exemplo, no texto do segundo livro dos Reis, que é de antes da destruição de Jerusalém, encontramos algumas imagens interessantes, bonitas da gente ver e aprender com elas. Então vejamos o que diz a primeira leitura. Naqueles dias veio também um homem de Baal-Selisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Dois profetas ditos não escritores, porque não tem um livro com o nome deles no volume da Bíblia. Então eles são não escritores. E tem os profetas escritores que têm livros com o nome deles, né, com o próprio nome dos profetas aqui no cânon do Antigo Testamento. Então não quer dizer que eles escreveram ou não escreveram. Materialmente falando, eles pegaram ali o lápis, a caneta e escreveram. Não. É que tem um livro com o seu nome. Aqui nós estamos no livro de Reis, então não tem o nome dos profetas, mas tem o nome do livro dos Reis, porque é o tempo dos Reis, e tem os profetas ali. E um deles, o citado hoje, é Eliseu, que é discípulo de Elias. E Elias e Eliseu são dois dos profetas mais importantes neste primeiro momento da história da salvação, momento profético. Esses profetas precederam todos os outros. E Elias fez o que Eliseu também fará. Elias deu de comer aonde faltava o trigo, faltava o azeite, faltava, enfim, condições para que alguém comesse, e também ressuscitou o morto. E Eliseu vai ele também dar de comer e ressuscitar o morto. Essas duas
ações, elas indicam um tempo especial. E esses profetas é que estão realizando estas ações, dando de comer a quem tem fome e ressuscitando quem está morto. Ora, nós iremos ver no Evangelho que Jesus vai ressuscitar mortos. Ele ressuscitará uma jovenzinha ali no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, aliás. Ele vai ressuscitar aquela menina a qual ele se dirige dizendo Talitá cum, quer dizer, menininha, levante-se, e todo mundo acha que o nome da menina é Talita, mas não é isso, não. É uma maneira de chamar uma criança, uma maneira carinhosa. Mas, enfim, essa menina é ressuscitada por Jesus. Depois, também, ou aliás, antes, no Evangelho segundo Marcos, Jesus cura muitos paralíticos, muitos que estão com doenças. Esse também é um sinal da presença do Messias, de alguém extraordinário. Mas nós iremos ver no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Nós não sabemos o nome dela e nem do menino que foi ressuscitado. Mas todo mundo ficou admirado. E além disso, e sobretudo, nós temos o célebre episódio do Evangelho segundo João, o 6º sinal que Jesus realiza, a ressurreição de Lázaro. Então, tudo isto confirma, e além disso, a multiplicação dos pães, que nós iremos ver daqui a pouquinho no Evangelho, tudo isso confirma o personagem Jesus como aquele que era o esperado. Ele é profeta e ele é o Messias. E aqui está a raiz desta expectativa, quando Eliseu partilha os pães e todos podem comer. Nós iremos ver o episódio relativo a isto no Evangelho segundo João, mas daqui a pouquinho. Por enquanto nós ficamos com o Salmo 144. E esse Salmo 144 fala justamente de saciedade, de sentido para a vida. A saciedade é o sentido para a vida. Saciai os vossos filhos, ó Senhor, é o refrão. E o texto do Salmo é este. São 3 estrofes. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. 3 estrofes que acentuam a glória do Senhor, que deve ser reconhecida, a confiança que deve ser depositada nele e a certeza de que ele realiza as suas obras. Orar isto no momento de segurança é até bastante compreensível, mas orar isto no momento de incerteza certamente exige o dom da fé. E agora vejamos o trecho relativamente longo do Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. É um dos sinais que Jesus realiza no Evangelho segundo João. A propósito, o ano litúrgico B é marcado pela presença do Evangelho de Marcos, mas não quer dizer de modo exclusivo. Então nós temos aqui a interrupção da sequência do Evangelho de Marcos. Nós iremos ter alguns domingos nos quais será proclamado o Evangelho segundo João neste episódio que é muito importante, este episódio que eu chamo o episódio dos pães. Bem, este episódio dos pães no Evangelho segundo João, ele é um dos sinais que apontam para Jesus. É o 4º sinal. O primeiro sinal, no capítulo 2 do Evangelho segundo João,
é a mudança da água em vinho. E os discípulos de Jesus creem em Jesus. O segundo sinal é quando Jesus cura o filho de um funcionário real. O filho está muito mal. E ele cura, Jesus cura esse menino. E esse funcionário real do rei Herodes e a sua família creem em Jesus. O terceiro sinal, esse está no capítulo 4. O terceiro sinal, no capítulo 5 de João, é quando Jesus cura um enfermo na piscina de Betesda. E não tem uma reação boa. O enfermo vai delatar Jesus, indicando às autoridades judaicas que assim começam a perseguir Jesus. O quarto sinal é justamente esse, é o 6º capítulo do Evangelho segundo João. Eu chamo o episódio dos pães, e não multiplicação dos pães. Prefiro chamar episódio dos pães. E por que eu não uso a palavra, a expressão multiplicação dos pães? Porque não tem o verbo multiplicar aqui. Tem o verbo partir os pães. Partir, mas não multiplicar. Então eu prefiro usar a expressão o episódio dos pães. Depois tem o quinto sinal, que está no capítulo 9, segundo João, do Evangelho segundo João, que é a cura do cego de nascença. E o cego de nascença crê em Jesus. O sexto sinal é o capítulo 11 do Evangelho segundo João, no qual Lázaro é ressuscitado. E todos aqueles que veem o fato creem em Jesus. Mas a decisão da morte de Jesus está tomada. Neste capítulo 6, os pães dados de comer para uma multidão muito grande, e tudo o que vem depois, porque o interessante é o que vem depois, o debate em torno da pessoa de Jesus e da sua missão, da sua obra, gera a adesão de fé dos apóstolos e que Pedro expressa quando no final do capítulo diz para Jesus: só tu tens palavras de vida eterna. Por outro lado, muitos abandonam Jesus. Por quê? Porque Jesus realiza este sinal, que é um sinal muito forte e que nós iremos ver agora. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado da mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, porque sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: esse é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Então tem umas coisas muito interessantes aqui. Primeiro, o fato de que Jesus sobe um monte.
Então, subir em cima de um monte é um sinal de que algo especial vai acontecer. Nós chamamos isso de teofania. Todas as vezes que Jesus sobe num monte para dizer, para ensinar, tem alguma coisa importante acontecendo. Teofania. O que é teofania? Uma ação direta de Deus na história daqueles que estão envolvidos, ali no fato. O máximo que nós podemos hoje entender é aquilo que chega no texto para nós. Porque nós não estávamos lá fazendo a experiência, tendo a própria experiência. Teofania é uma experiência muito pessoal de quem a vive, só, que é transmitida para nós através de imagens. Então este fato extraordinário de uma multidão enorme comendo 5 pães e sobrando ainda 12 cestos, essa abundância, são todos exemplos de teofania, ação de Deus na história daqueles personagens, a ponto de que tem gente dizendo que esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E por que eles dizem isso? Porque Eliseu também, nós ouvimos na primeira leitura, insistiu em dar de comer para aquelas pessoas. E ele alimentou aquelas pessoas. E Elias, antes de Eliseu, também alimentou uma pobre viúva e seu filho. Então, dar de comer a uma multidão é um sinal de Deus. E aí eles dizem que Jesus é profeta. Só que imediatamente o que eles querem fazer? De Jesus um rei. Parece que é impossível que eles entendam que a missão do profeta é uma, e não é de ser rei. Porque rei é uma solução prática, mas muito perigosa. O profeta fez isso, e ele fez isto. Mas ele vai continuar fazendo isto? Porque as ações do profeta, de um profeta, são pontuais, elas acontecem aqui para apontar algo maior. E o que eles querem? Eles querem que isso continue. Eles querem um conforto. Mais uma vez estamos em busca de confortos, de seguranças. E é por isso que as ideologias, é por isso que os poderosos, é por isso que muitos homens, a maioria foram homens mesmo, se sobressaem e tomam vantagens para si quando tem um êxito. Porque eles se fazem reis. E eles se valem de um sucesso ou de meia dúzia de sucessos, mas nem sempre vai ter sucesso. Porque a fórmula esgota. Então eles querem aqui repetir a fórmula, que todos tenham pão. E por isso eles querem que Jesus seja rei. E Jesus não aceita isso, ele foge disto. Porque ele sabe que esse caminho é perigoso, muito perigoso. É um caminho ideológico. Ideologias são muito perigosas. As ideologias do século XX, amigas, amigos, elas criaram males enormes na humanidade. As ideologias de direita e de esquerda. Tem um grupo que só pensa que o ruim é a esquerda, e tem outro grupo que só pensa que o ruim é a direita. Tanto esquerda e direita são malignas. Tem coisas boas, é verdade, mas são, no seu conjunto, muito perigosas. O nazismo é uma ideologia de direita, de extrema direita, é fascismo. O comunismo é uma ideologia de esquerda. E nós temos exemplo em Mao Tse-tung, e nós temos exemplo de Stalin, nós temos exemplo dos líderes coreanos, e do lado das ideologias de direita, nós temos as fomes que são produzidas pelas conquistas já do século XIX sobre a África, de povos africanos que são conquistados, subjugados, escravizados, em nome de uma certa ideologia e inclusive de um certo Deus. Então tudo isso, amigas, amigos, tudo isso é muito perigoso. E eu aqui não estou defendendo um e nem outro, pelo contrário, eu estou rejeitando os dois modos de pensar. E o modo de pensar melhor é este aqui, é o Evangelho. E é a doutrina social da igreja que nos ensina a entender isso aqui, tá? E muitos de nós temos uma rejeição muito grande à doutrina social da igreja, porque queremos enxergar nelas ideologia. Mas isso foi uma parte que eu falei aqui, tá? Por favor.
Mas todo o evangelho tem consequências práticas, políticas. O evangelho não é religioso apenas, destacado do mundo. É verdade que o nosso mundo definitivo não é aqui, mas todo mundo quer ficar aqui, né? Mas o nosso mundo definitivo não é aqui. Então nós queremos estar bem aqui nesse mundo e queremos soluções fáceis e constantes e que não exijam de nós arregaçar as mangas e trabalhar. Claro que todo mundo recebeu o pão de graça aqui. Vai querer voltar, ué. Eu também gostaria de voltar para ter pão de graça. Sempre. Mas é uma teofania na qual Jesus vai ensinar alguma coisa importante. Ele não está ensinando ainda. Ele vai ensinar nos domingos que vem. Nos domingos próximos, aliás. Então Jesus pega esses pães, pouquinhos, porque ele sabe o que vai fazer, e ele dá graças. E notem aqui, o verbo diz assim, Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados. Eu já vi algumas interpretações deste texto que eu não aceito. Uma delas é a seguinte. É muito curiosa essa interpretação, que diz assim, a gente, quando vai para um lugar tão difícil como o deserto, eles estão aqui num lugar desértico. A gente leva uma marmitinha. Eu levo a minha maçã, uma banana, ou então um lanchinho embrulhadinho. E aí, quando dá fome, a gente pega aquela fruta, aquele lanche e come. Tá. E todo mundo levou o seu, ali na manga, né, escondido. E aí, quando deu fome, vou pegar o meu lanche. Mas aí eu olho de um lado, tem gente ali e está com fome. Eu olho do outro lado, tem gente que está com fome. Então, para não ser constrangedor, quer saber? Eu não vou pegar nada, eu vou ficar com o meu lanchinho guardado aqui. Porque se eu for pegar, eu vou ter que partilhar com ele, com o outro, com ela, com aquele, e não vai sobrar nada, nem para mim, nem para eles. Jesus então pegaria os pães e simplesmente aqueles pães ele partilharia com aqueles que estão por perto, e cada um que vê ficaria com peso de consciência e pensaria mais ou menos assim, puxa vida, Jesus fez isso e deu de comer para os outros ali. Quer saber? Eu vou pegar o meu pãozinho que está aqui, a minha maçã que está na manga, dentro do bolso, e vou partilhar. E eu penso assim, e o outro pensa, e todo mundo pensa, e todo mundo come e sobra. Beleza essa explicação. Ela realmente é uma explicação bem plausível do que aconteceu ali. Mas nada diz sobre isto aqui no texto. E olha, esse episódio da multiplicação dos pães, ou episódio dos pães, nós encontramos não apenas em João, nós encontramos nos 4 evangelhos, e eles aparecem 6 vezes. 2 vezes no evangelho de Mateus, 2 vezes no evangelho de Marcos, 1 vez no evangelho de Lucas e 1 vez essa aqui no evangelho de João. E em nenhuma dessas vezes tem a mais leve menção de que o cara que viu Jesus fazer essa partilha aí do seu pão, ele tenha se flagrado da situação e tenha ele também tirado o seu pão e partilhado com os que estão próximos de si. Em nenhum momento tem essa afirmação. Então dizer que isso aconteceu, eu acho que é uma solução extremamente vulgar. Não é por aí. Então o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. É teofania. Uma teofania é uma experiência pessoal que alguém tem com Deus. Algo extraordinário aconteceu e deixou marca tão profunda que isso é contado 6 vezes no Evangelho, nos Evangelhos. E esse partir do pão e distribuir do pão que Jesus realiza é extraordinário. Porque de um pouco se faz muito. E o pouco o que é? É Ele mesmo. Porque nós iremos ver nos domingos seguintes justamente a indicação de Jesus de que é Ele que dá o pão do céu. E Ele próprio é o pão do céu. Mas nós iremos então continuar esse texto, compreender o significado dele
nos domingos próximos. Agora nós voltamos para a segunda leitura e vamos ver esse pequeno texto da carta de São Paulo aos Efésios. É o capítulo 4, versículos 1 a 6. Irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência. No amor, aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança à qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. E comendo o pão, o mesmo pão, todos nos tornamos um. E Paulo diz vocação, a vocação a sermos discípulos, a seguirmos um único Senhor, um único Deus, uma única palavra, com o nosso jeito. E cada um tem o seu. Por isso que São Paulo usa essa expressão que eu acho extraordinária. Suportai-vos uns aos outros com paciência. E sabe por quê? Porque a gente tem que se suportar mesmo. Porque nem sempre quem é bom é bom. Às vezes eu me torno insuportável. Ou com a minha exigência, ou com as minhas manias, ou com a minha ausência, ou com o excesso de mim em algum lugar. É humano que isso aconteça. Inclusive, eu também tenho essa experiência minha comigo. E o que nós vamos fazer? Cair no desespero? Não. Ou rejeitar as pessoas? Também não. Suportai-vos uns aos outros. Um convite interessante esse de Paulo, né? Muito pé no chão, muito realista. Mas é importante que a gente entenda. O pão como sinal da unidade. E o pão partido como sinal do múltiplo que nós somos. Amigas, amigos, nós não somos perfeitos. Nenhum de nós. Eu muito menos. Então não esperem encontrar perfeição em mim. Eu não tenho. Mas eu também não espero encontrar perfeição em você. Porque você não tem. O que nós podemos ter, sim, é a santidade. Que não é perfeição. É diferente. E a santidade nos vem justamente de estarmos em Cristo. De formarmos um corpo. Um só corpo e um só espírito, como Paulo afirma aqui na carta aos Efésios, que nós ouvimos hoje esse texto. Espero que nós entendamos um pouco tudo isto. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, Paraná, nesse nosso programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Para você, graça e paz.